Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje nós recebemos aqui o professor Rafael Rabelo. O professor Rafael Rabelo, ele fez bacharelado e mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Se não me engano, ele terminou o mestrado por volta de 2009. Depois ele pode me corrigir com as datas. 2010. 2010. E foi fazer o doutorado dele no Center for Quantum Technology no National University of Singapore, né? E terminou no final de 2013. Né? Depois disso, ele entrou na Universidade de Campinas, né, como professor, e hoje trabalha, então, com sistemas quânticos e sistemas talvez emaranhados, está lá o título dele, que é muito interessante, que é a teoria quântica em uma casca de nós, talvez em alusão ao livro, né? Então, ele já está há quase 7 anos no Instituto, né? Não, que isso. Obrigado, mas são só 4, cara. É mesmo? Achei que você já estava há 7 anos já. Esse tempo na pandemia estica bastante. Eu acabei de completar 4 anos. E eu acho que é um tópico bem interessante, é um tópico instigante, em especial teoria quântica, né? E eu acho que é algo que é muito importante que vocês tenham contato, né, da licenciatura, porque, como a gente comentou em outras ocasiões, inclusive faz parte, né, do currículo do ensino médio, né, essa parte de, obviamente, não tão avançado quanto o professor Rafael nos falará, mas acho que essa que é a intenção, vocês terem essa cultura geral, né? Então, por favor, professor, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. E a palavra do professor. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Thiago falou, eu trabalho com teoria quântica já há alguns anos. Eu trabalho com informação quântica, mas especialmente com os fundamentos da teoria quântica. Eu quero, né, meus objetivos de pesquisa é tentar entender essa teoria um pouco melhor, ver, né, quais são as características mais interessantes dela, por que ela é desse jeito, não é diferente, e como que ela é diferente de outras teorias físicas, em particular as teorias, né, que a gente chama de clássicas, né, as teorias da física anterior à física quântica, ou física que não é física quântica e nem relatividade, por exemplo. Tá? É uma teoria muito diferente, e o que eu quero passar aqui para vocês hoje, um pouco, é como que o meu trabalho é talvez um pouco diferente, ou melhor, como que o meu tema de pesquisa ele é talvez um pouco diferente do que se pensa normalmente de um físico teórico, talvez. Eu sou um físico teórico, mas o que eu estudo, como eu estudo uma parte muito fundamental da física, né, eu penso em questões que até às vezes beiram um pouco a filosofia, tem bastante matemática também, então está ali na interseção de várias áreas, e eu queria mostrar um pouco disso para vocês aqui hoje. Tem muita coisa conceitual no que eu faço, então vai ter bastante conceito aqui, mas eu também não queria ficar, quando eu preparei essa apresentação, eu não queria ficar só com conceitos muito abstratos. Então, eu quis introduzir um pouco de matemática aqui, até para poder tirar essa sensação de que a física quântica é muito difícil, de que a física quântica é muito misteriosa. Não é, tá? Então, a minha ideia aqui, principalmente no começo desse seminário, é, de fato, introduzir teoria quântica para vocês, e sem exagero, com uma matemática bem simples, que vocês já têm domínio, coisas que vocês aprenderam no ensino médio, são suficientes para a gente entender o básico da teoria quântica. Claro que eu não vou entrar em coisas muito avançadas, mas é suficiente para entender o básico da teoria, por que ela tem essa fama de estranha, e aí, com base nessas coisas, eu vou poder mostrar alguns resultados legais e um pouco do que eu trabalho mais para frente no seminário, tá? Então, vamos começar com
sistemas quânticos. E a pergunta, o que são, afinal, sistemas quânticos? Alguém se prontifica a responder, se quiser pode colocar no chat, ou até abrir o microfone e falar também. O que são sistemas quânticos? Não? Ninguém? Puxa vida. Candidatos ou candidatas? Eu pedi para vocês conversarem comigo durante a apresentação. Eu vou chamar, então, as pessoas aqui. Vinícius, vamos lá. Eu acho que são softwares usados no computador quântico. São sistemas quânticos. Tá. Bom, eu acho que sistemas quânticos estão mais para o hardware do computador quântico do que para o software. Sim. Alguém mais? Bom, essa é uma pergunta capciosa, tá? Quando a gente fala de sistemas quânticos, o Sinésio diz sistemas onde as coisas são quantizadas, tipo o fóton, tipo a energia do fóton, né? O Rodrigo falou aqui, energia. Legal. É um pouco por aí, sim, mas você vê que... Como é que eu sei que um sistema vai ter energia quantizada, por exemplo? Assim, existe algum critério? A gente costuma, às vezes, pensar que sistemas quânticos são sistemas muito pequenos, né? A gente fala a física quântica, a física dos átomos e das moléculas. É verdade, a física dos átomos e das moléculas. Só que a física também de um objeto que chama condensado de Bose-Einstein, que é macroscópico, você consegue ver olho nu. E você precisa de física quântica para descrever ele. Então, não é a física das coisas muito pequenas, não pode ser. Né? Você tem objeto grande que é descrito com física quântica, então não é das coisas, né? Não é exclusivamente das coisas pequenas. Bom, e aí você pode pensar assim, beleza, você me deu um exemplo que é o condensado, você precisa de uma temperatura baixíssima para manter esse camarada. Então deve ser a física das coisas frias. Não necessariamente. Você também tem sistemas quentes que precisam de física quântica para serem descritos também. Tá? Então não é nem das coisas pequenas exclusivamente, nem das coisas frias exclusivamente. É o que, afinal? Como é que eu determino se um sistema é quântico ou não? O Rodrigo levantou aqui, bom, elétron, próton, nêutron, sim, são sistemas quânticos, são sistemas pequenos e a gente precisa de física quântica para descrever eles, definitivamente. Mas a pergunta é, né, como que eu sei que um sistema é quântico ou não? Como que eu posso definir um sistema quântico? Essa parece uma pergunta boba, né? Deve ser assim, poxa, deve ser a primeira pergunta que você responde num curso de quântica, e, na verdade, não é não. Essa pergunta aí, a melhor resposta que eu tenho para ela é essa daqui, ó. Depois de pensar muitos e muitos anos, um sistema quântico é um sistema que eu consigo descrever usando teoria quântica. Tá? Qualquer sistema que eu consigo descrever usando a teoria, eu vou chamar de sistema quântico. Tá? Aí você vai me perguntar, o que é a teoria quântica, então? E se eu te responder que é a teoria que descreve sistemas quânticos, aí a gente cai num loop e não sai daqui nunca, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Tá? O que é a teoria quântica? Bom, matematicamente ela é uma teoria bem definida. Tá? A gente consegue definir bem o que são os objetos da teoria, como que a gente aplica eles e tudo mais. Mas a gente não consegue, né? O único jeito da gente saber se a teoria é apta para o nosso sistema, para o nosso experimento, é tentando. É aplicando a teoria ali e vendo. Se funcionar, legal, eu vou chamar aquilo de um sistema quântico e vou usar a teoria para descrever ele. Tá? Então, a teoria quântica ela é matematicamente muito bem definida, mas, como eu imagino que todos vocês sabem, conceitualmente, ela ainda é objeto de debate e de pesquisa. A matemática funciona, ela funciona muito bem, ela funciona extremamente bem. É a teoria física mais precisa que a gente já desenvolveu na história. A gente consegue medir coisas que a teoria prevê com uma precisão inexplicável, assim, né, inexplicável é uma palavra horrível, mas uma precisão enorme, com, né, dependendo do caso, com dezenas, mais de uma dezena de casas decimais ali, né, de algarismos significativos. É realmente muito impressionante. E, bom, tudo que a gente conseguiu aplicar bem a teoria, ela nunca falhou com a gente.
tá? Então, é realmente uma teoria extremamente bem sucedida, que funciona muito bem no laboratório, a gente não entende exatamente por quê, tá? Ou como interpretar alguns dos objetos que a teoria tem lá. Então, é aí que eu entro, né? Parte do meu trabalho é tentar entender por que a teoria quântica funciona tão bem e por que ela é da forma que ela é, e não diferente, tá? Então, por exemplo, um tipo de projeto de pesquisa que eu desenvolvo é, vamos mudar um pouquinho a teoria e ver o que acontece. Tá? E se ela fosse um pouquinho diferente do que ela realmente é, o que aconteceria? A gente conseguiria fazer computação muito mais rápido do que a gente já faz com computação quântica, por exemplo. A gente poderia fazer coisas que realmente são muito mais fantasiosas do que pode parecer, né, para a nossa realidade aqui. Então, esse é o tipo de pesquisa que eu faço, né? Mudar um pouquinho e ver o que acontece. Eu não tenho certeza se o Vinícius levantou a mão agora, ou se ele já estava com a mão levantada. Bom, agora ele abaixou a mão, então acho que ele estava com ela levantada. Mas, se vocês tiverem perguntas, claro, não hesitem em me interromper, por favor. Tá? Então, eu estudo um pouco dessa parte conceitual, mas do ponto de vista físico, vamos colocar assim. Tá? Eu gosto de... Bom, o que eu faço é matematicamente rigoroso, eu gosto de provar teorema, não é necessariamente uma discussão filosófica, não, mas que envolve alguns conceitos filosóficos. Tá? Então, vamos lá. Se a gente precisa saber o que é a teoria quântica para poder entender o que é um sistema quântico, eu vou falar para vocês da teoria quântica. E aqui é realmente uma teoria matemática. De novo, vou insistir. Pode soar estranho, sim, vai soar estranho, se for a primeira vez que vocês estiverem vendo essas coisas. Mas, matematicamente, é simples, tá? Eu vou insistir nisso pelos próximos minutos todos, e espero que vocês acreditem em mim e entendam o que eu estou falando. Matematicamente é muito simples, tá? Eu não vou entrar em nada complicado. Praticamente todos os conceitos que eu vou usar aqui, eu tenho certeza que vocês já viram uma coisa, pelo menos, muito parecida com isso, tá? É foda falar isso e começar com um negócio chamado espaço de Hilbert, né? Não tem nada de misterioso no espaço de Hilbert, só estou falando que existe esse espaço chamado espaço de Hilbert, que é o cenário matemático onde as coisas vão acontecer aqui na teoria quântica. Mas o que é isso, afinal de contas? Nada mais é do que um espaço vetorial com produto interno. Espaço vetorial, vocês sabem o que é, produto interno, vocês também sabem o que é. O espaço vetorial, por exemplo, R2, né, o plano. O plano é um espaço vetorial, você tem vetores ali, é o que normalmente a gente faz no ensino médio mesmo. Desenha um vetorzinho, posição, vetor velocidade, vai trabalhando com álgebra linear, com álgebra vetorial ali, né, decompondo os vetores numa base ou em outra base, e ver qual que é a componente horizontal da velocidade, a componente vertical. Tenho certeza que vocês já fizeram isso várias e várias vezes, né? E o produto interno é o produto escalar ali entre dois vetores. Então, é só isso. O espaço de Hilbert, para nós aqui, é só um espaço vetorial que tem um produto interno, tá? Nada diferente do que vocês já viram no ensino médio. O Matheus pergunta se isso tem a ver com o hotel de Hilbert. Tem a ver, o Hilbert é o mesmo. Tá? Mas nada além disso, não. Tá? Mas é o mesmo. E, para os fins desse seminário, nós vamos colocar um espaço de Hilbert, uma coisa ainda mais concreta aqui, tá? O nosso H, o nosso espaço de Hilbert associado a um sistema quântico, ele vai ser C elevado a D. O que isso quer dizer? Bom, quando eu falei R2, né, é um plano, 2 números reais, né, então eu tenho um número real para colocar uma coordenada do meu vetor e outro número real para colocar outra coordenada. Aqui, por exemplo, eu vou ter C2, no caso onde o D é igual a 2 aqui. Esse D pode ser qualquer número natural, tá, dependendo do sistema. Ele depende do sistema, cada sistema tem uma dimensão diferente. Mas aqui, então, quer dizer que eu tenho D números complexos no meu espaço vetorial, tá? Então, mesmíssima coisa, só que ao invés de números reais, eu tenho números complexos. Tá? Que também, tenho certeza, vocês já sabem, vocês já estudaram. E aí, bom, se eu tenho um espaço vetorial, quem mora no espaço vetorial é o vetor.
Tá? Então, no meu espaço vetorial eu vou ter vetores, a gente usa a notação do Dirac em física quântica, mas também não tem mistério nenhum, tá? Esse símbolo aqui significa cat psi, mas eu poderia escrever também um psi com uma setinha em cima, se alguém, né, for mais familiarizado e quiser gostar de notação vetorial padrão, tá? Mas esse símbolo aqui é a mesma coisa que eu tenho uma setinha em cima aqui do meu psi, tá? Então, esse cara é um vetor, normalmente é um vetor coluna, que a gente, só por né, conveniência, a gente diz que é um vetor coluna, então eu escrevi ele como um vetor linha, mas eu coloquei um T de transposto aqui para dizer que ele é um vetor coluna. Ele tem D entradas, né, D números ali nesse vetor, e são todos números complexos, tá? E uma outra forma de escrever esse cara, já pensando que ele está escrito numa base específica, é desse jeito aqui, tá? Então eu vou ter o psi, o número psi, ele está associado a esse camarada aqui, que é a mesma coisa que o vetor, né, esse i aqui, por exemplo, no caso onde o e é igual a 1. Então, pode pensar, o cat1, ele é a mesma coisa como se fosse o vetor normal na direção x, ou o vetor normal na direção y, depois na direção z, depois na direção w, é a mesma coisa, tá? Então, essa notação aqui é só para dizer, olha, eu estou escrevendo agora nessa base específica, que é a direção x, y, z, e por aí vai, tá? Mas, de novo, é só uma forma diferente de escrever uma coisa que eu tenho certeza que vocês sabem bem, tá? Aí, para cada vetor coluna desses aqui, eu vou ter um vetor linha, que é o irmão dele, tá? Só que aqui, como eu tenho números complexos, não basta eu simplesmente transpor, eu vou transpor e vou conjugar. Lembra que essa operação aqui, né, de conjugação de número complexo, troca o sinal do i, né? Então, se eu tenho um número complexo que é a mais ib, quando eu conjugo, ele vai virar a menos ib, tá? Então, esse camarada aqui, né, que a gente chama de cat psi, o irmão dele é o bra psi, que ele tá com a setinha apontando para outra direção, ele é o vetor linha, que é o irmão desse camarada aqui, que é o vetor coluna, tá? E pelo fato da gente transpor, a gente conjuga também, porque a gente tem números complexos, tá bom? E aí, por que a gente chama esses caras de bra e cat? Porque quando a gente junta um bra com um cat, a gente tem um bracket, que é a palavra em inglês para parênteses, e parênteses é a notação padrão em matemática para produto interno. Então, quando a gente junta esses caras, a gente, né, juntou eles e esse cara vira um número. Isso é um produto interno, que é exatamente da forma que a gente está acostumado a calcular também em álgebra linear e em cálculo vetorial, né? Simplesmente somar todas as componentes de um, né, produto com a componente correspondente do outro. Então, a gente vai pegar a componente 1 de um, né, componente 1 do psi com a componente 1 do φ, fazer o produto, soma com a componente 2 do psi com a componente 2 do φ, e vai somando, tá? E aí, esse produto interno, né, esse produto escalar, ele é um escalar, ele vai dar um número no final, quando eu somar todos esses caras aqui, vai dar um número, e aí, ele tem essa propriedade que se eu trocar a ordem do psi com φ, eu vou obter o mesmo número complexo, só que agora conjugado, tá? Então, tem essas nuances do fato de eu estar usando números complexos aqui. Às vezes vai ter uma estrelinha aparecendo, mas também não é nada demais, tá? Então, até agora é isso. Até agora o que eu tenho aqui, para um sistema quântico, eu tenho um espaço vetorial complexo, e nesse espaço agora eu estou lidando com esses vetores aqui, eles vão ter um papel importante mais para frente, tá? Toda vez que a gente fala de vetor, a gente tem que falar da norma dele, né? Todo vetor tem uma norma, uma direção, um sentido, aquela coisa. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, esse produto interno está relacionado com uma norma, tá? A norma ao quadrado de um vetor é o produto interno dele com ele mesmo. E aí, quando eu faço aqui o psi estrela com psi, para entrar aqui, ele vai virar o módulo de psi ao quadrado, tá? Então, é a soma dos módulos ao quadrado, também nada diferente do que vocês já viram, só que com números reais, provavelmente, tá? E aí, como eu estou no espaço vetorial, sempre que a gente está no espaço vetorial, a gente tem que falar das bases também, né? E aqui não é diferente. Então, se eu tiver um conjunto de D vetores
que são ortonormais, eu vou formar uma base ortonormal com ele. Quer dizer que o produto interno entre eles ou vai ser 1 se eles forem iguais, ou vai ser 0 se eles forem diferentes. Tá? Então, isso é uma base. Também é o mesmo conceito, mesma coisa que a gente já viu em bases para espaços vetoriais reais. Tá? No R3, por exemplo, que a gente provavelmente está mais acostumado, a base padrão, a base canônica, os vetores normais na direção de x, y e z. Né? Então, essa é uma base para o espaço vetorial. Você consegue escrever qualquer vetor nesse espaço como combinação linear desses 3 vetores. Né? Aqui é a mesma coisa, a diferença é que eles são complexos. Muito bem. Por que eu estou falando desses vetores? Porque eu quero falar do estado do sistema quântico. Né? Estado, na física, é o nome que a gente dá para o objeto matemático que está descrevendo o nosso sistema. Tá? Então, a gente fala, bom, o nosso sistema, nesse momento, ele está no estado tal. Ele vai evoluir e vai passar para um outro estado. Né? Então, o estado é o objeto matemático que representa as propriedades do sistema. E, na quântica, o estado é representado por um vetor normalizado no espaço de Hilbert. Então, o sistema está associado ao espaço. Cada vetor ali que tem norma 1 é um estado diferente do sistema. Tá? Então, isso é meio estranho, isso é meio contraintuitivo. Né? Em física clássica, a gente não descreve o estado do sistema com vetores complexos, não. Né? Em alguns casos, até a gente usa vetores, né, para falar da posição de um corpo pontual que está se movimentando. A gente, às vezes, usa o vetor posição para descrever o estado dele junto com o vetor velocidade. Né? Então, até tem alguma coisa vetorial em física clássica, mas, em geral, não é o caso, não. Tá? O estado de um sistema clássico não é desse jeito aqui, não. Mas o estado de um sistema quântico né? É um vetor do espaço de Hilbert que é normalizado. A norma dele é igual a 1. Tá? Então, soa estranho, mas matematicamente é muito simples. Tá? O Rodrigo comentou aqui que ele não chegou nesse nível ainda, nesse nível matemático, mas você não está acreditando em mim que você viu vetores? Você não viu vetores, Rodrigo? É isso? Vou aproveitar essa pergunta para tomar uma água. Talvez, Rafael, eles não viram números complexos. Acho que talvez... Não? De forma mais simples, número complexo, pensa na raiz de -1. Né? A raiz de -1 você tem como matematicamente descrever isso. Né? Vou colocar um link aqui que fala da parte do colegial aqui. Curioso, eu imaginei que talvez fosse cobrado no vestibular, não sei, fosse estudado na escola, perdão. Então, bom, números complexos têm esse nome, mas eles não são muito complexos. Eles são relativamente simples de se tratar, tá? Então, me desculpem se vocês ainda não viram números complexos, mas vetores eu esperava que vocês já tivessem visto. Então, acho que se vocês não são tão familiares com vetores, eu lamento. Eu imaginei que vocês fossem. Bom, vamos deixar então um pouquinho mais concreto esse papo que eu estou falando aqui, e vamos falar de qubit. Tá? É o sistema quântico mais simples possível. Tá? O D ali da dimensão do espaço é 2, tá? Porque se fosse 1, aí é trivial, não tem graça. Tá? O menor interessante é quando a dimensão é 2. Tá? A gente chama eles de qubits porque esses sistemas são sistemas quânticos que são os análogos dos bits clássicos. Né? O bit, claro, bit eu tenho certeza que você sabe o que é. Né? Bit é a unidade de informação aqui que está fluindo o tempo todo no nosso computador e tudo mais. Né? Então, eles têm ali duas possibilidades. Né? Um bit clássico, ou ele é 0 ou ele é 1. Quando ele é lido, você descobre se ele é 0 ou se ele é 1. Né? E o qubit é o análogo quântico. Ele também, né, tem essas ideias de 0 e 1, só que
Eles são vetores, então eu posso ter, né, uma combinação de 0 e 1, posso ter aqui um coeficiente para o 0 e um coeficiente para o 1, tá? Eu estou chamando de alfa e beta. Como, né, a dimensão é 2, minha base só tem 2 elementos, né? Então eu estou chamando a base de 0 e 1 aqui, então o meu vetor ele só tem 2 números ali, o alfa e o beta. E eu quero que, né, para ser um estado quântico, esse cara seja normalizado. Então, para ser normalizado, isso quer dizer que o módulo do alfa mais o módulo do beta tem que ser igual a 1. Tá? Então, são 2 números complexos quaisquer, com a condição de que o módulo deles seja igual a 1. Tá? Bom, dá para reescrever isso de outra forma, não vou fazer aqui, mas dá para manipular um pouco essa expressão e reescrever o estado de um qubit, né, o vetor que representa um qubit, com 2 números reais. Tá? Aqui eu tinha 2 números complexos, alfa e beta, agora eu vou passar para 2 números reais, e nem são quaisquer 2 números reais. Tá? É esse θ e esse φ aqui. O θ é um ângulo que vai de 0 até π, e o φ é um ângulo que vai de 0 até 2π. Né, quando a gente tem 2 ângulos, um que vai de 0 a π e outro que vai de 0 a 2π, e para qualquer θ e qualquer φ eu tenho um estado diferente, aí fica fácil da gente ver o que está acontecendo. Porque 2 ángulos com essas condições, eles definem para a gente uma esfera. Né? A superfície mesmo da esfera. Então, se eu quero, sei lá, me localizar aqui na superfície da Terra, com o ângulo θ e o ângulo φ definidos desse jeito, né, o θ é o que a gente chama de ângulo polar, é o ângulo que o ponto faz aqui com o polo norte, tá? Então esse ângulo aqui. E o φ é o que a gente chama de ângulo azimutal. A gente define aqui uma direção, né, sei lá, a direção de onde fica a cidade de Greenwich, lá na Inglaterra, por exemplo, e esse ângulo aqui ele vai me dar, né, o ângulo do nosso vetor em relação àquele paralelo, não é paralelo, né, é o meridiano, né, meridiano em relação ao meridiano de Greenwich, por exemplo, né. Então, esses ângulos, eles estão relacionados com latitude e longitude, por exemplo, né. Bom, então, para cada ponto numa esfera, eu tenho um estado quântico diferente para o meu qubit. Tá? Então, aqui a coisa já está começando a ficar um pouquinho mais concreta. Tá? Então, esse meu sistema quântico, que é bem simples, é o sistema mais simples que a gente tem, toda vez que eu preparo ele de alguma forma, eu vou estar colocando ele, né, num dos pontos de uma esfera. Pode pensar assim. Tá? E para cada ponto em cima da esfera, é como se eu estivesse preparando o meu sistema de uma forma diferente. E aqui tem essa propriedade legal. Você vê que o polo norte é o 0 e o polo sul é o 1. Tá? E esses 2 vetores são ortogonais. Né? Ortogonal, 2 vetores ortogonais é que tem um ângulo reto entre eles. Né? A projeção de um sobre o outro é 0. Não existe projeção. Então, o 0 aqui em cima, no polo norte, e o 1 aqui no polo sul, eles indicam o seguinte, ó, esses 2 vetores, eles não têm nada a ver um com o outro, né? Um é ortogonal ao outro. E aqui ortogonal tem um sentido diferente, né? Quando a gente pensa em ortogonal, a gente pensa em ângulo reto, mas aqui nessa esfera não. Ortogonal significa que eles estão antipodais, né? Um está numa ponta, o outro está, né, do outro lado da esfera, né? Literalmente, passando pelo centro dela. Então, quaisquer 2 pontos que são antipodais aqui na esfera, eles vão ser ortogonais. Tá? Não vou provar isso também não, mas não é difícil de mostrar isso não. Muito bem. Agora aqui, eu hesitei quando eu estava preparando esse slide aqui, porque se já estava um pouco complicado antes, agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, perdão. Por outro lado, já vai dar um embasamento muito melhor para vocês quando vocês virem essa palavra escrita de forma arbitrária na imprensa ou, sei lá, em redes sociais, etc. Tá? Então, eu vou falar de coisas um pouquinho complicadas, mas, de novo, continue confiando em mim que pelo menos alguma coisinha
interessante ou um pouquinho mais rigorosa, vocês vão pegar aqui, tá? Agora, ao invés de um sistema, eu tenho dois. Eu estou chamando de sistema A e sistema B. O sistema A, ele tem um espaço, que é o HA, e o sistema B tem outro espaço, que é o HB, tá? Só que agora eu quero falar desses dois caras ao mesmo tempo. Eu vou colocar essa frase aqui, mas nem se preocupem com ela, tá? O espaço do sistema composto, ele é formado a partir dos espaços de cada sistema, com esse produto aqui, que é o produto tensorial, mas não se preocupem com isso não, tá? O que eu quero dizer aqui com essa frase é que se eu tenho dois sistemas, eu consigo montar o espaço do sistema dos dois a partir do espaço de cada um sozinho, tá? O que é interessante aqui? Né? Não se preocupa com o nome, não se preocupa com a definição, nem vou colocar a definição aqui de produto tensorial. O que é importante é o seguinte, se a dimensão de um espaço é dA e a dimensão do outro é dB, a dimensão do espaço conjunto vai ser o produto delas. Tá? Então, se a dimensão aqui for 2 e do outro for 3, a dimensão do conjunto, dos dois sistemas juntos vai ser 6. Tá? Aqui já está começando a acontecer uma coisa interessante, porque na física clássica isso não é verdade. Tá? A gente também define espaços de estados para sistemas clássicos, só que a dimensão ela não cresce dessa forma, não. Quando a gente junta dois sistemas que a gente chama de clássicos, a dimensão ela cresce de uma forma bem mais devagar, vamos colocar assim. Porque se a gente tiver, por exemplo, N sistemas quânticos, todos eles com a mesma dimensão, a gente vai ter, então, sei lá, dimensão 2. Né? Se a gente tem N qubits, então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até N vezes isso. Então, a gente tem 2 elevado a N. Então, toda vez que a gente coloca um qubit a mais, a gente está crescendo exponencialmente a dimensão do nosso espaço de estados. Tá? E tudo, vocês sabem disso, hoje mais do que nunca, depois da discussão que rolou muito no ano passado, a respeito de crescimento exponencial, tudo que cresce exponencialmente, cresce muito, muito rápido. Né? Então, toda vez que você no seu sistema, coloca um qubit a mais, 2 qubits a mais, você vai estar multiplicando por 2 a capacidade dele de ser preparado em estados diferentes. Tá? Isso é uma das razões por trás da vantagem da computação quântica. Quando a gente junta vários sistemas clássicos, a dimensão do espaço cresce linearmente. Né? A gente vai estar somando a dimensão dos nossos sistemas. E aqui a gente está multiplicando. Tá? Então, essa é uma das razões por trás da vantagem quântica, por exemplo. Se eu tenho um vetor em um espaço, outro vetor em outro, aqui eu estou falando que são vetores da base, mas também não se preocupem com isso não. Se eu tenho um vetor no espaço e um vetor em outro, eu vou juntar eles para falar do vetor nesse espaço conjunto. Tá? Então, eu vou só colocar como se fosse um produto aqui. Então, se eu tenho o I e o J, eu vou juntar eles e falar que eu tenho o IJ que agora mora nesse espaço maior. Tá? Eu até coloquei um subíndice aqui para a gente não perder. Tá? Esse é o vetor do A, esse é o vetor do B. Tá? E a gente pode juntar a base e formar uma base para o espaço maior, mas não se preocupem com isso não. Então, isso quer dizer que, por exemplo, que se eu tenho um sistema de 2 qubits, tá? Ele pode estar nesse estado aqui, por exemplo, o qubit A está no estado 0 e o qubit B está no estado 0. Ok? Ou a gente pode estar nesse caso aqui, em que o qubit A está no estado 1 e o qubit B está no estado 1. Ok também, né? Nada muito diferente de eu ter, sei lá, duas moedas. Duas moedas são 2 bits também, tá? São 2 bits clássicos. Posso ter as duas no estado cara a cara e as duas no estado coroa a coroa, por exemplo. Até aqui não tem nada de muito interessante. Tá? Mas é o análogo. Acontece que eu estou no espaço vetorial, e no espaço vetorial eu posso fazer combinação linear das coisas. Tá? Eu posso pegar um vetor e a partir dele combinar ele com algum outro e continuar tendo um vetor que está no meu espaço vetorial. Então eu posso ter, por exemplo, um cara que está nesse estado aqui, ó, esse psi maiúsculo, que é uma combinação do 0,0 com o 1. Tá? E aqui eu estou colocando sobre raiz de 2 para deixar tudo normalizado. Tá? Tá vendo aqui que nem tem números complexos nessa brincadeira aqui, por enquanto. Tá tudo real.
Então, o argumento de eu não sei números complexos, eu não vou aceitar agora. Tá? São números reais aqui. Então, eu tenho esse vetor que é, né, que é a combinação desses outros dois. Só que aqui não está tão claro quem que é o estado do primeiro qubit e quem que é o estado do segundo, né? Enquanto que aqui estava muito claro, né? O estado do primeiro era 0, o estado do segundo era 0, e aqui é a mesma coisa, o estado do primeiro era 1, o estado do segundo era 1. Aqui está meio confuso, né? Quem que é? Vou tentar separar aquele cara ali, então, tá? Essa frase é só o que eu falei. Se o estado é aquele, então, eu sei quem é o estado dos dois. Se eu sei quem é o estado dos dois, eu sei quem é o estado de cada um, certo? Eu preciso saber quem é. Então, deve ter um φ aqui da parte A e um outro φ aqui da parte B, tais que aquele meu psi é escrito dessa forma aqui, né? Porque, bom, se eu sei o estado dos dois, eu sei quem é o estado de cada um. Então, vamos tentar encontrar quem são esses φs aqui que fazem com que essa equação aqui seja satisfeita. Tá? Cada um deles é um estado de 1 qubit, então eu posso escrever dessa forma, né? Um alfa 0 mais beta 1. Aqui, o do B, eu vou chamar de gama 0 mais delta 1, tá? Mas são 4 números reais. Aqui também não precisa que sejam complexos para esse problema aqui, tá? São 4 números reais. Alfa, beta, gama e delta, tá? E eu quero fazer essa equação aqui funcionar, né? Eu quero que o lado esquerdo, que é aquele meu psi, seja igual ao produto desses dois camaradas aqui. Então, só lembrando, o psi é esse 0,0 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e aqui do lado direito eu tenho esse φ aqui, que eu defini aqui em cima, né? Alfa 0 mais beta 1, da parte A, e aqui eu tenho gama 0 mais delta 1 da parte B, tá? Eu quero descobrir quem são esses alfas e betas, tais que essa equação aqui funcione. Aí eu vou fazer, então, o produto aqui desse lado. Alfa com gama, 0, 0. Alfa com delta, 0, 1, né? 0, 1. O beta com gama, 1, 0. Está aqui, beta, gama, 1, 0. E, finalmente, beta, delta, 1, 1. Beta, delta, 1, tá? Então, muito bem. Cheguei nesse ponto aqui, eu tenho uma igualdade, eu tenho um sinal de igual. Então, o que está desse lado tem que ser igual ao que está desse lado aqui. Então, o que está multiplicando 0, 0 desse lado tem que ser a mesma coisa que está multiplicando 0, 0 desse lado. Perfeito? O que está multiplicando 0, 0 aqui é 1 sobre raiz de 2, beleza? E aqui é alfa, gama. É alfa, gama. Então, alfa, gama tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2. Desse lado aqui, eu tenho 0, 1, mas desse lado de cá eu não tenho nenhum 0, 1, né? Então, alfa, delta tem que ser igual a 0. Do mesmo jeito, beta, gama tem que ser igual a 0, porque aqui eu tenho 1, 0, e do lado de cá eu não tenho nenhum 0. Né? E, finalmente, aqui eu tenho 1, 1, aqui também eu tenho 1, 1, então, esse número aqui, beta, delta, tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2. Então, eu tenho que satisfazer essas 4 equações aqui. Né? O alfa, gama tem que ser igual ao beta, delta, que os dois têm que ser iguais a 1 sobre raiz de 2, e o alfa, delta tem que ser igual ao beta, gama, e tem que ser igual a 0. Tá claro por que tem que satisfazer essas equações aqui, se eu quiser que a minha igualdade valha? Tem jeito de satisfazer essas equações aí? Não tem, né? Desse lado de cá, o que eu sei é o seguinte, ou alfa ou delta é igual a 0. Qualquer um desses casos, desse lado de cá, eu não consigo satisfazer a condição aqui. Mesma coisa aqui para o beta e para o gama. Um dos dois tem que ser igual a 0. Se um dos dois for igual a 0, eu também não consigo satisfazer nenhuma dessas duas equações aqui. Então, é impossível resolver esse problema. Tá? Não existem alfa, beta, gama e delta que satisfazem essas equações. O que eu aprendo com isso? Esse meu estado psi, que eu escrevi aqui atrás, que é o 0, 0 mais 1, 1, dividido por raiz de 2,
ele não pode ser escrito como um produto de dois estados, um para a parte A, outro para a parte B. Não pode. Tá? Ele não é um produto. E estados que não são produto, a gente chama de emaranhados. Tá? Isso é emaranhamento quântico. Tá? Não é misticismo, não é cura quântica, não é nada disso. Tá? Tem uma definição matemática muito clara. Tá? Isso é emaranhamento. O que a gente está aprendendo aqui de uma forma, né, tudo que eu estou falando aqui está sendo né, está sendo bastante superficial, tá bom? Dá para aprofundar bastante nisso aqui, tá? Mas o que tem de interessante aqui, de novo, de uma forma bem superficial, é que saber sobre o todo, saber o estado do sistema composto, não, né, te diz mais do que saber as partes. Tá? Você tem mais conhecimento sobre o todo do que você tem sobre cada uma das partes, o que é extremamente contraintuitivo. Tá? A gente gosta de pensar no conhecimento sobre o todo como conjunto do conhecimento sobre as partes. E aqui não. Aqui é um pouquinho diferente disso, e esse é um fenômeno estritamente quântico. Tá? Isso vem, né, e agora vocês já sabem de onde isso vem, inclusive. Isso vem do fato de que o espaço de estados é um espaço vetorial. Né? Para eu chegar aqui, eu tive que fazer uma combinação linear de dois vetores. Né? E esse cara também é um vetor do meu espaço. E isso é uma coisa que é quântica. Tá? Então, matematicamente, é daí que vem. Aí você pode estar pensando, bom, isso é matemática pura. Né? Isso daí não deve ser viagem completa. Não, não é. Isso é observado em laboratório, inclusive no laboratório do professor Tiago. Tá? Então, isso acontece, de fato, na natureza. Tá? E é completamente diferente do que a gente observa no mundo que a gente vive, né, que a gente tem a nossa intuição, onde a gente cria a intuição. Por isso que é contraintuitivo. Tá? Muito bem. Então, falei até agora de qubits, né, de 1 qubit, de 2 qubits, de emaranhamento, né, academicamente, aqui no Brasil, a gente fala emaranhamento, tá? Eu nunca vi nenhum acadêmico de informação quântica que usa o termo entrelaçamento, tá? Apesar de a gente ler bastante, principalmente em artigos de divulgação, mas, né, bom, não sei, talvez alguém fale isso, mas pelo menos na comunidade na qual pertenço, o termo emaranhamento é o termo mais usado, tá? Falei de emaranhamento agora, e falta eu falar de duas outras coisinhas, tá? Até agora eu só tratei de sistemas quânticos, estados do meu sistema. Só que, bom, a gente mede sistemas, né? Perdão, tem uma pergunta da Giovana aqui. Toda vez que tem um produto desses vetores tem emaranhamento, na verdade é o contrário, viu, Giovana? Todo mundo que não é produto é que é emaranhado. Tá? Se você consegue, né, escrever o estado de um sistema como um produto de estados dos sistemas que compõem ele, aí você não tem emaranhamento. Quando não é produto, é que você tem. Tá? Que é o caso em que você não consegue identificar quem que é o vetor do A com o vetor do B. Né? Eles estão emaranhados. Tá? Acho que é um pouco daí que vem o termo. Você não consegue mais saber quem é A, quem é B. Eles estão juntos ali. Muito bem. Então, quando você tem seu sistema no laboratório, você prepara ele, você está preparando ele em um estado. Mas isso é só parte da conversa. Né? Você prepara o sistema, mas você quer medir ele também. Né? A gente faz física, a gente quer medir coisas. Né? Eu me lembro de uma frase que eu li uma vez, perdão pelo parênteses aqui, mas o rapaz que falou que uma vez estava no laboratório pensando, assim, e o chefe do laboratório chegou e falou: o que você está fazendo? Não, estou só pensando. Então vai medir alguma coisa, você é um físico. Toma uma régua, vai medir alguma coisa. Tá, não estou brincando com essa história, mas é fato que a gente quer medir coisas, né? A gente tem interesse de saber experimentalmente o valor de certas grandezas, né?
Não, a gente já sabe que um vetor representa um estado, e uma medição na física quântica é uma base do meu espaço de Hilbert. Tá? Tem uma pergunta aqui do Sinésio, deixa eu parar aqui um segundo, então, para ler. Tá? Um sistema termodinâmico, sei lá quantos mols de partículas não é emaranhado, porque mesmo que seja difícil fazer esse produto, ele existe. Tá? Excelente pergunta, viu, Sinésio? Eu não sei a resposta dela. Tá? Emaranhamento é bastante comum na natureza. Só que, por outro lado, ele é bastante volátil também. Né? O motivo por trás que a gente não tem um computador quântico super poderoso, já funcionando e fazendo processamento ultra rápido, é exatamente o fato de que é muito difícil manter emaranhamento vivo, principalmente de forma controlável. Tá? Acho que aí que está o X da questão de por que eu respondi, né? Que eu não sei a resposta para essa sua pergunta. Né? O emaranhamento controlável, ele é muito difícil de manter vivo. Tá? Ele morre muito rapidamente. Então, tudo que é feito nesses computadores quânticos, né, manter temperaturas baixíssimas, ou depende do sistema, claro, né, mas é tudo para manter o emaranhamento lá. Tá? Você tem que tentar isolar seu sistema de todas as formas possíveis para tentar manter o emaranhamento lá. Isso o Thiago sabe muito melhor do que eu, ele tem, né, depois vocês podem perguntar para ele, ele certamente tem sistemas de isolamento no laboratório dele que eu nem imagino, só para ruído não entrar no sistema e não atrapalhar a medição. Tá? Mas tem alguns sistemas que tem muitas partículas que, de fato, o estado é emaranhado, né? Tipo, sei lá, são sistemas que são relativamente difíceis de estudar, mas, tipo, elétrons num semicondutor, num condutor, eles quase certamente estão no estado emaranhado, mas você não tem como controlar esses caras, então é um emaranhamento que não ajuda muito. Mas isso é uma área ainda de pesquisa que está sendo desenvolvida, tá? E, bom, você disse que está tentando juntar isso com entropia, isso também é uma área de pesquisa bastante ativa. Tá? Juntar emaranhamento com entropia está na ponta da pesquisa, assim, é pesquisa de ponta em informação quântica. Tá? O Rodrigo comenta que o emaranhamento foi chamado de ação fantasmagórica à distância, e, bom, a gente, de fato, foi pelo Einstein, mas a gente vai chegar nesse ponto ainda, tá? Espero. Então, seguindo aqui, eu preciso contar para vocês o que é uma medição na física quântica. É uma medição MX, eu estou chamando aqui uma medição de MX. Eu estou associando a uma base ortogonal do meu espaço, tá? Então, só para ficar bem palpável, vamos supor que o nosso espaço é R3 aqui, né? O mesmo espaço que a gente vive, tá? E um vetor né, dado por um vetor posição. Ele tem 3 componentes, x, y, z. Então, eu posso medir, uma medição nesse caso seria, por exemplo, medir né, uma das componentes dele. Então, uma medição é uma base, então a base x, y, z, né? E aí, para cada elemento dessa base, eu vou associar uma resposta da minha medição. Tá? Isso não está aqui ainda, mas eu vou chegar lá. Tá? Então, para cada resposta, eu vou associar a um elemento da base. Isso quer dizer o seguinte: se o meu espaço tem D dimensões, a minha medição ela só pode ter no máximo D resultados. Né? Eu estou usando uma base, então se eu estou aqui no espaço tridimensional, a base ela só tem 3 elementos. Se eu estou usando a base para a minha medição só pode ter 3 resultados, no máximo. Tá? Não pode ter 4. Então, por exemplo, o qubit, que tem a dimensão 2, qualquer medição que eu faça nele só pode ter 2 resultados. Tá? Ou um ou outro, não tem jeito. É por isso que ele é o qubit. Tá? A medição que a gente faz, ela só revela um ou outro resultado, assim como o bit clássico. Tá? A diferença, e a diferença grande, é que qualquer base ortonormal é uma medição válida.
Tá? E lembra da minha figura da esfera lá atrás, que quaisquer dois pontos eram ortogonais? Então, quaisquer dois pontos que são antipodais, né? Quaisquer dois pontos que eu pegar na esfera, vai ser uma medição também. Então, para um qubit, eu tenho infinitas possíveis medições. Basta eu escolher dois pontos que são antipodais na esfera. Para o bit clássico, não. Bit clássico, eu só consigo medir uma coisa, se ele é 0 ou se ele é 1. Tá? O bit quântico, não. Bit quântico eu consigo medir diferentes coisas, não ao mesmo tempo. Tá? Eu posso escolher medir coisas diferentes, mas nunca ao mesmo tempo. Tá? Essa é uma diferença enorme entre o bit clássico e o bit quântico, então. Então, falei de... Eu acho que esse slide de transformações não era para estar aqui, mas já que está, vamos lá. Já falei, então, né, como a gente escreve uma preparação, como a gente escreve uma medição, apesar de que ainda está faltando coisa, tá? Esse slide está um pouquinho no lugar errado, era para ele ter vindo antes, mas tudo bem. E a gente quer descrever também como que o sistema transforma. Tá? E aqui que eu vou falar é só a ponta do iceberg. Tá? Dinâmica de sistemas quânticos é também área de pesquisa gigante. Tá? Mas nessa pontinha do iceberg já dá para a gente entender muita coisa. Na teoria quântica, a gente usa matrizes unitárias para fazer a dinâmica do sistema. Tá? Então, se a dimensão do sistema é D, eu vou uma matriz unitária D por D. Mas o que é uma matriz unitária? Uma matriz unitária é uma que obedece a essa relação aqui. Tá? Se eu pegar U e uma matriz que é o Dagger, né, que a gente usa bastante em quântica, mas o que é isso? Né? Nunca vi esse símbolo. Bom, aqui tem dois símbolos que você já viu. Tá? O Dagger é a mesma coisa que eu pegar todos os números complexos dela e conjugar, então trocar o I por menos I, né, todas as entradas dela, e depois transpor a matriz. Transpor a matriz é trocar linhas e colunas dela. Então é só isso. Tá? Então uma matriz unitária, ela satisfaz isso aqui, né, quando eu multiplico a U pela U conjugada e transposta, ela dá a matriz identidade. Vocês lembram da matriz identidade? Ela é cheia de zeros, exceto na diagonal, onde é 1. Né? Isso quer dizer, então, que essa matriz aqui, a transposta e conjugada da U, ela é a inversa da U, né? Porque quando a gente multiplica uma matriz pela inversa dela, a gente dá a identidade. Né? Então, a matriz unitária é uma matriz que satisfaz essa condição aqui. Tá? U vezes o Dagger é igual à identidade. Então, bom, toda transformação que o meu sistema passa é descrito por uma matriz U, e como que isso acontece? Bom, é só aplicar essa matriz no vetor, né? Produto matricial mesmo. Aplica a matriz no vetor, vai me dar um outro vetor, esse é o vetor novo, depois que o meu sistema passou por uma transformação. Tá? E aí isso pode ser porque eu fui lá e mexi no meu sistema, ou pode ser porque ele está evoluindo sozinho mesmo no tempo, ele tem a própria dinâmica dele, e aí é interessante, por exemplo, descobrir como que esse U depende do tempo, tá? Aí, bom, né, os cursos de quântica são dedicados, né, os cursos padrão de física quântica são dedicados, inclusive, a descobrir isso, né, como que esse U, que depende do tempo, boa parte do curso, pelo menos, é dedicada a isso. Então, a dinâmica é desse jeito aqui. Tá? Com tudo o que eu mostrei para vocês até agora, já dá para provar um teorema super legal, um dos teoremas mais importantes de informação quântica. Super simples também. É o teorema da não clonagem. Ele diz para a gente que a gente não consegue copiar a informação quântica. A gente não consegue pegar um estado e copiar para um outro sistema. Tá? Não existe nenhuma unitária U, né, que é a transformação que eu estou me permitindo fazer aqui, que é capaz de clonar o estado quântico. Né? Então, a U, que vai pegar um psi e um estado aqui em branco, que estou chamando de 0, e levar num psi-psi. Tá? É só isso. Então, é realmente um xerox quântico aqui. A U vai pegar esse psi e levar, vai pegar o psi e um estado 0, e vai copiar essa informação para o outro qubit, para qualquer cara. Né? Um xerox é isso. Qualquer folha que você coloca lá na máquina, na fotocopiadora, vai sair duas iguais. Né? Aqui é exatamente a mesma coisa que eu quero fazer, só com informação quântica, com o estado do meu sistema.
E por que não tem jeito? É facinho de provar essa teoria. Vamos supor que exista uma U que faça isso, tá? Isso aqui é uma prova por absurdo que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou supor que existe e isso vai chegar num absurdo depois, tá? Então, vou supor que existe para o psi e para o phi. Então, a U consegue pegar o psi e copiar direitinho para o outro camarada aqui. Aí vai ficar psi-psi. Ela vai pegar o phi e copiar direitinho também, tá? Se essa U existir. Agora, eu vou pegar o produto interno dessas duas equações aqui. O produto interno é entre um Bra e um Ket, né? Então, eu preciso transformar primeiro essa equação de cima em Bra. É só mudar tudo, né? O Bra desse camarada aqui, né, o U Ket Psi 0 vai ser esse Bra Psi, Bra 0, o Daga, tá? É o conjugado dele, né? Lembra que o Bra era isso, né? O transposto conjugado. Então, o Bra do U é o Daga, né? E aí, então, esse né, aqui eu tenho o produto interno entre o lado esquerdo, e aqui eu tenho o produto interno entre o lado direito, então eu tenho Bra-Psi está aqui, Bra-Phi, os dois estão aqui, né? Só que a U é unitária, lembra? E a condição da U ser unitária é que U vezes o DAG é a identidade. Então, quando eu faço esse produto aqui, eu ganho a identidade não faz nada, tá? Então, esse cara aqui cancela. Então, desse lado vai ficar Psi-Phi, 0, 0. Só que 0, 0 é 1. Tá? Isso é o Bra, né, o produto interno entre um vetor e ele mesmo, ele é normalizado, é 1. Então, do lado esquerdo vai ficar só Psi-Phi, é o que está aqui. E do lado direito vai ficar Psi-Phi vezes Psi-Phi também. Então, do lado direito vai ficar Psi-Phi ao quadrado. Então, aqui eu tenho um número que tem que ser igual a ele mesmo, ao quadrado. Só tem dois números que satisfazem isso aqui. Ou é o 0, ou é 1. Então, se for 0, quer dizer que esses estados, o psi e o phi, eles são ortogonais. O produto interno entre eles é 0. E se for 1, quer dizer que eles são o mesmo estado. Né? Não tem outro jeito. E a minha hipótese era que isso valia para quaisquer phi psi. Não está valendo. Né? Para isso aqui valer, só está valendo para 2 casos específicos. Então, esse teorema aqui, ele mostra que não dá para copiar a informação quântica. Tá? E é um dos teoremas mais importantes da computação quântica, exatamente por causa disso. Porque o nosso computador clássico aqui, o que a gente está usando agora, né, seja ele um computador de bolso, que a gente chama de celular, ou um computador grande, ele está copiando informação o tempo todo. Né? Ele corrige erro fazendo isso. Acontece erro ali no processador, no disco rígido, no SSD, tem erro acontecendo. Só que ele tem redundância. Então, ele fica copiando informação para, caso um erro aconteça, ele tem um backup da informação correta ali. Né? Você não consegue fazer isso com informação quântica. Esse teorema está provando isso. Então, você está num problema grande. Né? Como é que você vai corrigir erro? Correção de erro quântica é uma coisa terrível. É muito, muito difícil por causa disso. Tá? Então, nessa altura, né, se vocês estão me seguindo, mas, bom, vocês podem voltar depois, né, e reassistir isso aqui com um pouco mais de embasamento, talvez mais para frente, vocês conseguem provar um dos teoremas mais importantes da computação quântica, tá? O teorema da não clonagem, em 2 linhas. Beleza. Agora, perdão, voltou a medição aqui, né? Então, eu falei que uma medição era associada a uma base do espaço de Hilbert, mas não falei o que acontecia, tá? Se o meu sistema está no estado psi, e eu vou fazer uma medição que é dada por esses vetores aqui, por essa base, então, o que a teoria me diz é a probabilidade de obter o resultado A. Tá? Cada vetor desses aqui da base, igual eu falei, cada vetor da base está associado a um resultado diferente da minha medição, e aí a probabilidade daquele resultado acontecer é dado pelo produto interno entre o psi e o phi, módulo dele ao quadrado. Tá? Aqui, nessa equação, é onde a teoria encontra o experimento. Tá? Do lado direito dessa equação aqui, eu tenho objetos matemáticos. Eu tenho vetores complexos. Né? Dificilmente é mais abstrato do que isso. Tá? Em termos de física. São objetos extremamente abstratos. Do lado esquerdo, eu tenho probabilidade de resultado. Né? Se eu fiz essa anotação aqui significa probabilidade de eu obter o resultado A
dado que eu fiz a medição X. Tá? Isso aqui, eu vou lá no laboratório e meço. Tá? É aqui que a teoria encontra o experimento. É nessa equação aqui. Essa equação é extremamente importante por causa disso. Tá? Segundo, por favor. Eu falei isso tudo até agora para chegar nessa equação, porque ela é mega importante para mim. Tá? Vou pular esse exemplo rapidamente. Por que essa equação é mega importante? Porque ela está me dizendo o seguinte: a teoria quântica ela é probabilística. O que a teoria me permite é, se eu preparo o meu sistema de uma forma específica, transformo ele de uma forma específica e meço ele de uma forma específica, eu consigo calcular as probabilidades dos possíveis resultados da minha medição. Nada além disso. Tá? A quântica para nas probabilidades. Ah, mas, espera aí, então você quer dizer que você vai medir o seu sistema e sua teoria não te diz qual é o resultado daquela medição? Não, ela não me diz o resultado daquela medição. Mesmo que eu tiver controle sobre tudo no processo. Tá? Posso ter controle sobre a preparação, sobre a transformação, sobre a medição que eu estou realizando. A teoria não é capaz de me dizer qual vai ser o resultado. Tá? E aqui a gente entra em coisas, em questionamentos interessantes. Tá? E a primeira pergunta, a mais importante é: a teoria é probabilística e a natureza não? Né? Ou seja, teria uma teoria mais poderosa do que a teoria quântica, que seria capaz de prever o resultado do experimento? Ou a natureza é intrinsecamente aleatória e a quântica só está refletindo isso? Ou seja, não existe teoria nenhuma capaz de prever o resultado do experimento. A teoria quântica já faz o melhor que ela poderia fazer. Tá? Essa é uma das principais perguntas, né, filosóficas ou físicas que a gente tem na área de fundamentos da teoria quântica. Tá? É uma pergunta tão grande, tão importante, que não tem uma resposta simples. Né? Tem várias formas de atacar essa pergunta, e aí eu vou mostrar um pouco de como que eu estudo essa pergunta. Tá? Antes disso, eu preciso falar um pouco de probabilidades. Tem probabilidades na física clássica também. Né? A gente usa probabilidade para falar de dado, para falar de moeda, para falar de gases. Né? Quando a gente fala da temperatura de um gás, a gente está jogando um monte de probabilidade ali no meio sem... O Rodrigo está me perguntando assim, qual é a resposta mais adequada? Bom, aí depende do seu, né, da sua inclinação filosófica. Tá? É exatamente para falar dessa pergunta, né, para tratar dessa pergunta, que o Einstein disse a famosa frase dele: Deus não joga dados. Né? Então, ele, particularmente, não acreditava que a natureza pudesse ser intrinsecamente aleatória. Tá? Ele achava que a teoria quântica, que faltava alguma coisa na teoria quântica. Hoje já tem bastante gente que acredita na aleatoriedade intrínseca da natureza. Tá? Tem processos que são imprevisíveis, ponto. Tá? Mas não existe resposta mais adequada para essa pergunta, não. Tá? Mas, exatamente para entender essa pergunta um pouco melhor, né, eu tô falando aqui que existem probabilidades na física clássica também. Né? De novo, quando a gente fala de dado, quando a gente fala de moeda, a gente sempre fala de probabilidade. Né? Probabilidade de obter o número 6 no dado. Probabilidade de obter cara. A gente, né, lida com isso o tempo todo. Só que nesses casos, em todos eles, a probabilidade ela reflete a falta do nosso conhecimento sobre o sistema. Tá? O que eu quero dizer com isso? A princípio, a gente pode saber todas as forças que estão atuando na moeda ou no dado, quando a gente lança ele. Pode saber tudo. Né? A princípio pode. Se você tiver um supercomputador, uma super câmera ali que consegue pegar tudo, não sei, calcular, né, ver todas as forças atuando, consegue calcular, vai falar assim, olha, se você julgar o dado desse jeito, vai sair a face 3, com certeza. A princípio é possível, se você souber tudo. Como que a pessoa lançou a moeda, qual a força que ela usou no dedão ali, como está o vento, tudo. Né? Dá para você calcular exatamente como que ela vai girar e como que ela vai terminar no final das contas, se vai dar cara ou se vai dar coroa. Tá? Então, é possível saber tudo, saber posição, velocidade, todos, né,
ou todas as moléculas de um gás, por exemplo, a física clássica não diz nada que é proibido nesse sentido. Tá? Cada molécula ali tem uma posição, uma velocidade, no princípio dá para você saber tudo, calcular a trajetória de todas as 10 a 23 moléculas ali num gás. Tá? A princípio é possível. Só que, por que a gente não faz isso? Porque, bom, primeiro, né, nesses dois casos é tudo muito difícil por, né, diferentes razões. Né? No caso de um dado ou de uma moeda, tem muita coisa acontecendo ali. Pode ter o vento, pode... Né, não dá para saber todas as forças que estão atuando, como que foi lançado, tudo. E no caso de um gás é pior ainda, porque, como eu disse, são 10 a 23. Né? Não é possível, numa conta de 10 a 23 velocidades e posições o tempo todo, e evoluindo pior, né? Assim, isso, num gás não interagente, seria muito difícil. Um gás interagente, então, né, se as moléculas interagirem entre si, aí né, poucas moléculas já é complicado, um mol delas é realmente possível. Então é por isso que a gente introduz probabilidade, para refletir essa nossa falta de conhecimento sobre o sistema. Né? Então, nesse caso, o sistema, a princípio, ele é determinístico. A gente é que não consegue calcular, né? A gente que não consegue determinar qual que é o resultado. Né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente saiba, que a gente consiga, que a gente tem todas essas informações. Vou usar essa variável lambda aqui para simbolizar essa informação. Tá? Então, por exemplo, se esse meu lambdazão tiver um valor específico aqui, um lambda minúsculo, eu tenho certeza que o resultado vai ser coroa. Né? Esse lambda, ele está simbolizando tudo. Tipo, vento, força, tudo. Tá? Então, se eu souber o lambda, eu sei qual é o resultado. Se o lambda for lambdazinho, eu sei que vai dar coroa. Se essa variável tiver outro valor, lambda barra aqui, aí eu sei que vai dar cara com certeza. Tá? Então, só tem essas duas possibilidades. Né? Mas o que eu quero dizer com essas informações com essas equações, se eu sei quem é o lambda, eu sei qual é o resultado. Tá? O fato de eu não conseguir prever qual vai ser o resultado do lançamento de uma moeda está dentro do fato de eu não sei quem é o valor de lambda. Tá vendo a sutileza aí? A princípio, eu poderia saber tudo sobre a moeda. E aí eu ia prever. Como eu não sei tudo, eu atribuo uma probabilidade a essa lambda, e aí o melhor que eu posso fazer é uma média. É determinar, quando eu vou falar da probabilidade de obter coroa, aí eu vou ter que fazer uma média sobre os dois valores de lambda. Se o valor de lambda for esse, vai dar coroa, né, com certeza. E se for lambda barra, vai dar cara com certeza. Só que então a probabilidade da coroa é zero. Então, portanto, a probabilidade que eu observo no lançamento de uma moeda ali, né, tipo meio, se uma moeda não viciada, tem a ver com o fato de eu não saber quem são essas variáveis por trás, né? Qual é o vento, quais são as forças atuando na moeda e tudo. Tá? Então, a princípio eu poderia saber disso, mas eu não sei. Então, eu tenho que fazer uma média sobre todos esses fatores. Tá? Então, se, né, no caso de uma moeda, por exemplo, né, esses fatores, eles normalmente influenciam, sei lá, igualmente a moeda, se ela não for viciada. Né? Então, em geral, a probabilidade desses fatores levarem a cara ou levarem a coroa vai ser meio. Então, por isso que a gente observa a probabilidade de ser cara ou coroa igual a meio. Tá? Eu estou matematizando aqui uma ideia, mas é uma ideia bem conceitual. Tá? O que eu quero que vocês entendam aqui do que eu estou falando é que, a princípio, eu poderia determinar com certeza qual que é o resultado de uma moeda. Tá? Só não faço isso porque eu não sei quais são os fatores que estão envolvidos ali no processo. Tá? Muito bem. Nesse ponto, então, já com tudo isso introduzido, quero aliviar um pouco da matemática e falar um pouco de história. Tá? O Matheus pergunta, mas saber todos esses fatores não envolveria também saber sobre as interações quânticas entre as partículas envolvidas? Eventualmente, a análise de uma moeda julgada não seria determinada pela probabilidade de interações quânticas?
Muito boa pergunta, Matheus, mas no caso de moeda, não. Não tem nenhum fenômeno quântico que seria capaz ali Aliás, o que eu quero dizer é o seguinte, resolver um problema com uma arma muito poderosa demais, que não vai te ajudar em nada. Tá? Em quântica aqui, você não vai precisar da quântica para resolver esse problema. Com a física clássica, você já daria conta. Tá? A física de Newton, você já consegue resolver esse problema completamente. Não precisaria de quântica, não. Você quer complementar, Thiago? Não, acho que talvez eu acho que não sei se a dúvida do Matheus é a mesma, porque na suposição que você comentou, né, se você soubesse exatamente tudo sobre o sistema, mas saber tudo sobre o sistema, se você fosse aumentando a sua lupa, seria saber todos os estados quânticos de todos os átomos da molécula, da sua moeda, né? Talvez é isso que ele quer dizer. E aí, mas você mostrou antes que não é possível fazer isso, então por isso que você não consegue determinar com exatidão se vai ser cara ou coroa. Não, mas não, perdão, então eu fui mal, eu me coloquei mal, tá? Aqui eu estou num sistema completamente clássico, tá? Você não precisa saber os estados quânticos daqui, você realmente, eu estou falando só de física clássica mesmo, tá? Com física clássica, com mecânica newtoniana, você consegue determinar a trajetória, a rotação, tudo bonitinho da moeda, e saber, sem precisar entrar em nada de quântica, tá? Não tem nenhuma interação quântica ali que vai corrigir o que a mecânica newtoniana vai prever, tá? Esse é um sistema que definitivamente não tem correção quântica nenhuma, assim, a correção quântica vai ser ridiculamente infinitesimal, tá? A física newtoniana dá conta de tudo. Então, eu estou falando de fato saber força mesmo, a força atuando e conseguir integrar as equações de movimento ali, né? Segunda lei de Newton e tal, integrar, descobrir aceleração, integrar, descobrir velocidade, né? A partir da aceleração e tudo mais, tá? E rotação e essas coisas todas. Tá? Então aqui não tem nada de quântico, tá? Não precisa não. Pois é, o exemplo da moeda, né, o Matheus pergunta, e se envolvesse uma precisão ainda maior? Tá? Eu estou usando moeda como exemplo, mas a minha moeda é um bit, tá? Eu só quero saber se deu cara ou se deu coroa. Eu não quero saber a posição exata dela, não. Tá? E aí, para esse problema de cara ou coroa, de fato, saber a quantos nanômetros ela está da superfície não vai influenciar de forma nenhuma, tá? Só física de Newton mesmo, tá? Beleza. Então, agora, chega de matemática por um tempo. Vamos falar um pouco de história, tá? Já cheguei no ponto em que a gente não sabe se a física quântica é capaz de fato, descrever a natureza, ou, né, da melhor forma possível, ou se a natureza é intrinsecamente aleatória. Tá? Essa foi a preocupação desses três camaradas aqui, tá? Einstein, Podolsky e Rosen, tá? Estão em ordem, né? Esse, vocês reconhecem, Podolsky, provavelmente vocês nunca ouviram falar, assim como o Rosen, tá? Mas todos os três eram físicos bastante famosos e influentes nos anos 30, lá nos Estados Unidos, e todos eles estavam nesse lugar, né? No Instituto para Estudos Avançados de Princeton, nessa época aqui, em 1935. Tá? Então, nesse artigo, que é um artigo extremamente famoso, tá? É conhecido pelas iniciais dos três, é o artigo EPF, né, de Einstein, Podolsky e Rosen. Eles se questionam exatamente a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui. Tá? A mecânica quântica é uma descrição completa da realidade? Tá? Essa é a pergunta título desse artigo. E eles argumentam nele que não. Tá? Que falta coisas da mecânica quântica que, a princípio, existiria algum lambda, tipo aquele que eu coloquei no slide passado, que poderia me fazer prever melhor os resultados dos experimentos. Tá? Então, esse era o argumento deles. Por isso que o Einstein é muito conhecido pela posição dele de que
a natureza, não existe aleatoriedade na natureza e que a aleatoriedade é relacionada à nossa ignorância, à nossa teoria que não é tão boa assim. Hoje a gente sabe que esse artigo foi escrito pelo Podolsky, ele tinha alguns problemas, né, é a visão do Podolsky sobre essas coisas, e o próprio Einstein não concordava com tudo, tá? Mas mesmo assim, chamou bastante atenção. O Einstein, nessa época, já era o Einstein, né? Isso já era 1935. Isso chamou atenção, isso é um jornal, né? Quando que a gente publica um artigo, isso sai no jornal? Isso é muito raro, isso é muito difícil, né? Você imagina em 1935, isso daqui saiu no New York Times, e o título, né, a manchete da matéria era Einstein ataca a teoria quântica, né? Cientista e 2 colegas acham que ela não é completa, apesar de ser correta. Tá? E eles acreditam que uma descrição completa da realidade física pode ser dada eventualmente. Tá? Então, isso saiu no New York Times, de fato, né, e reflete um pouco essa pergunta, né, que eu coloquei para vocês. Isso aqui, bom, em 1935 a teoria quântica estava começando, né, a gente diz que ela começou em 1900, 1905, alguns papers do Einstein já dão mais, né, já corroboram com a teoria quântica. Ali para os anos de 1920, as descrições matemáticas começam a aparecer e ficar mais rigorosas. E em 1935, muita coisa acontece. Nesse ano específico, curiosamente, muita coisa acontece. Tem esse artigo do Einstein, Podolsky e Rosen, tem o artigo do Schrödinger do gato, o gato de Schrödinger, que é onde ele fala de emaranhamento. O termo emaranhamento é cunhado naquele artigo, né? E tem o livro do von Neumann. Von Neumann era um matemático húngaro erradicado nos Estados Unidos, tá? E é um dos pais da física quântica também. Só que ele era bem mais matemático que os outros. Bem mais. Ele, inclusive, é um dos pais da computação também, né? E ele tem um livro famoso, em 1935 ele falou assim, eu vou passar limpo essa teoria. Aí ele escreveu um livro que chama Os Fundamentos Matemáticos da Teoria Quântica. Tá? Então ali realmente ele passa limpo e coloca a teoria numa base matemática mais sólida. Tá? E no livro, ele prova, entre aspas, que não é possível completar a mecânica quântica do jeito que o Einstein gostaria que ela fosse completada. Tá? Então, existe uma prova no livro do von Neumann, que é essa, que é mais ou menos o espírito daquilo que eu fiz antes para a moeda. Tá? O von Neumann meio que assume, não é exatamente isso que ele faz, não, mas essencialmente tá? Assume que existe um lambda capaz de dar mais informação para a teoria, de forma que a gente consegue prever qual vai ser o resultado do experimento. E aí ele chega numa contradição. Tá? Então, ele argumenta e prova, né, a impossibilidade de completar a teoria quântica com mais variáveis, com variáveis ocultas, tá? Deixar ela mais completa. Até que esse senhor, David Bohm, na época era um jovem David Bohm, tá? Essa foto aqui é uma foto que eu encontrei dele já mais velho. É o aluno do Einstein mais conhecido, tá? Ele foi assistente do Einstein lá em Princeton. Ele publicou, então, um artigo já em 1951, tá? O livro do von Neumann foi em 1935. Na verdade, de 1935 até, sei lá, 1990, quase, ninguém dava muita bola para esse tipo de questão, sabe? Eu tô vendendo aqui como questões muito importantes, de fato são filosoficamente bastante importantes, mas aqui está nascendo uma teoria física nova, revolucionária. Estava todo mundo usando. Ninguém queria saber por que ela funcionava ou se a realidade era mais importante. Não, o pessoal estava fazendo laser. Estava aplicando, estava resolvendo, né, os sistemas físicos mais variados ali, obtendo previsões, semicondutores e fazendo... Então, assim, estava todo mundo usando a teoria e ninguém estava preocupado com isso. Pouquíssima gente estava, principalmente os pais fundadores lá, a galera mais antiga e as pessoas associadas a elas, né? Então, o David Bohm, ele publicou esse artigo,
uma interpretação da teoria quântica com variáveis ocultas. Ele fez o que o von Neumann tinha dito que era impossível. E aqui tem uma coisa interessante, ó, uma curiosidade. Tá? O Bohm, como eu falei, ele era aluno do Einstein, trabalhava com ele lá em Princeton, e naquela época tinha acabado de ser fundado o FBI pelo J. Edgar Hoover, e ele detestava o Einstein. Tá? Ele queria, mais um parênteses aqui de história, né? Ele queria, porque queria detonar o Einstein de alguma forma, mas não conseguia porque o Einstein era muito grande. Então ele foi atrás do Bohm, que era, né, o pupilo do Einstein na época. E o Bohm, Bohm era conhecido por ser comunista também, acho que de fato era, não sei se era só uma... se ele só foi acusado disso, não sei, como se isso fosse, né, uma acusação, mas de toda forma ele foi acusado de comunismo e teve que fugir dos Estados Unidos, tá? Porque ele estava sendo de fato perseguido pelo FBI. E aí ele foi para o Brasil. Ele chegou na USP com uma carta de recomendação escrita pelo Einstein. Você imagina, essa deve ter sido a carta de recomendação mais pesada da história, né? Então, esse asterisco aqui, se você for olhar, né, que está no nome dele, fala, agora na Universidade de São Paulo. O artigo mais famoso do Bohm foi escrito quando ele estava na USP, em São Paulo. Muito bem, então ele fez o que o von Neumann tinha mostrado que era impossível, ele completou a teoria quântica com variáveis ocultas, só que tinha um probleminha na teoria do Bohm. Tá? Essa teoria do Bohm aqui, a gente precisava, de fato, de ação fantasmagórica à distância. Tá? O Bohm precisava, para a teoria dele, que uma influência em algum lugar do universo chegasse instantaneamente aqui. Tá? Você precisava, de fato, de ação à distância. Isso é ruim. Depois da teoria da relatividade do Einstein, isso passou a ser uma coisa bem ruim. A gente sabe que influências, elas se propagam, e, no máximo, a velocidade da luz. Tá? Então, você não pode ter influência instantânea. Então, esse era o preço que o Bohm pagou para completar a teoria quântica. Então, a teoria quântica passou a ser mais completa, né, no sentido de que agora sim era possível prever todos os resultados de todas as medições, né, ou, sei lá, partículas quânticas teriam trajetórias muito bem definidas, na verdade é isso que ele mostra aqui, né, toda partícula quântica teria uma trajetória muito bem definida o tempo todo, às custas de ação à distância. Tá? Em 1964, foi publicado esse trabalho aqui, né? O título é Sobre o Paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen. Tá? Então, esse sujeito é um físico norte-irlandês chamado John Bell, né? Ele, infelizmente, já é falecido, e ele estava estudando esse problema, né, tentando entender melhor essa questão de completar ou não a física quântica, e escreveu um artigo sobre o artigo do Einstein-Podolsky-Rosen, né? Analisando aquele problema e tentando entender como que aquilo estava relacionado com o que o von Neumann tinha mostrado e como que essas duas coisas estavam relacionadas com o que o Bohm tinha feito. E esse artigo do Bell, de fato, é revolucionário. Tá? Aqui é onde ele pega a discussão que era filosófica e traz para a física. Porque aqui ele matematizou tudo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que ele fez, com a linguagem mais moderna, e falou o seguinte, olha, se a gente fizer o que o Einstein, Podolsky e Rosen propõem que a gente deve fazer, aí sim a gente não consegue chegar na física quântica. Tá? Então a física quântica de jeito nenhum pode ser completada do jeito que o Einstein, Podolsky e Rosen querem. Tá? E ele mostra que realmente o preço a se pagar por completar a física daquele jeito, a física quântica, é necessariamente ação à distância. Foi o que o Bohm fez. Tá? Se você quiser que todos os seus sistemas tenham propriedades bem definidas, você precisa que eles se influenciem instantaneamente, não tem jeito. Tá? Então, esse é o trabalho do Bell, que curiosamente também estava fora do lugar onde ele normalmente trabalha. Tá? O Bell era um físico de partículas que trabalhava já no CERN, lá em 1964, e nas horas vagas estudava fundamentos de teoria quântica. Tá? Você vê que o endereço aqui é Universidade de Wisconsin, mas não era onde ele trabalhava. Tá? Então, o Bell, ele
ele mostra isso, né? Então, aí, de fato, num artigo do Bell, você tem uma separação clara entre o que é quântico e o que é clássico, tá? E aí, indiscutível. E aí, surgiu de novo a pergunta: qual dos dois está certo? Um deles tem a nossa intuição, o outro é contra-intuitivo, mas é a física quântica e que agora está funcionando bem. Como que a natureza é de fato? No começo dos anos 80, esse físico francês, o Alain Aspect, realizou um teste experimental muito importante também a respeito do teorema de Bell, né? O teorema que mostra, que o Bell provou que mostra que a teoria quântica é fundamentalmente diferente de qualquer teoria clássica que a gente conheça. E a partir desse ponto, deixou de haver dúvida. Se, por mais contraintuitiva que fosse, a teoria quântica dava todos os indícios de que estava certa e que, se a gente quiser completar ela, a gente vai ter que pagar um preço muitíssimo caro. Tá? Até aí também, até aqui é o ponto onde ninguém dava muita bola. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, era uma discussão filosófica que ninguém esquentava muita cabeça. Aí chegou esse sujeito aqui, o Arthur Eckert, durante o doutorado dele, no começo dos anos 90, ele escreveu esse artigo, onde ele mostra criptografia quântica baseada no teorema de Bell. Então, ele vai usar o que o Bell, né, o que o Bell tinha mostrado, que era, de novo, um teorema essencialmente filosófico, vou falar mais dele mais para frente, e falou o seguinte: olha, se isso aqui valer, a gente consegue fazer criptografia. Isso aqui era os primeiros anos da informação quântica. Aí, todo mundo, os olhos todos se voltaram para isso aqui. Peraí, então se a gente entender melhor os fundamentos da teoria, a gente consegue aplicar isso em tecnologia. Então, a gente não precisa ficar discutindo filosofia, a gente pode estudar esses sistemas com o objetivo de usar eles para fazer coisas interessantes e úteis. Tá? Então, é mais ou menos, né, eu tento seguir um pouco os passos do Arthur Eckert, e estudar os fundamentos dos sistemas quânticos para poder fazer coisas interessantes com eles e úteis. Tá? Afinal de contas, o que é isso? Tá? Depois de falar esse tempo todo, eu estou chegando finalmente na minha área de pesquisa. Eu trabalho há muitos anos com não localidade de Bell. Tá? Aquele Bell. Esquece quântica por enquanto. Vamos olhar para uma coisa muito, muito, muito mais simples. Tá? Vamos supor o seguinte: a gente tem uma caixinha e dentro dela tem um sistema físico. Tá? Essa caixinha supostamente está medindo o sistema. Então, a gente tem alguns botões em cima dela, que são representados por esse conjunto aqui, e eu posso apertar um desses botões. Beleza? Então, tem vários botões ali em cima, eu aperto um. Apertei o botão, obtive um resultado. Tá? Então, X é a escolha do botão que eu estou apertando, A é o resultado daquela medição. Eu posso repetir isso, apertar o mesmo botão e pode dar um resultado diferente depois, etc. Tá? Bom, estou falando eu, mas normalmente a gente se refere a Alice e ao Bob. Tá? São os dois experimentalistas, cada um no seu laboratório. A Alice tem a caixinha dela, o Bob tem a caixinha dele. Tá? De uma forma muito abstrata, é isso que acontece em todo laboratório de física que existe. Tá? De alguma forma, o Thiago, no laboratório dele, ele tem um botão que ele aperta e o sistema dá algum resultado no final. Tá? Da forma muito abstrata, é isso que acontece. Claro que você pode, né, e o ideal é que assim seja, no caso do Thiago e no caso dos outros laboratórios, que você consiga entrar dentro da sua caixinha, né, que você tenha controle sobre tudo que está acontecendo lá, consiga saber cada mecanismo que tem ali, como que a medição funciona. Mas, né, de uma forma extremamente abstrata, é isso que acontece. Você aperta um botão, obtém um resultado. A Alice faz isso, o Bob faz isso. Como eu não sei mais absolutamente nada do que está acontecendo na minha caixinha, para mim ela é uma caixa preta fechada, ali dentro não tem a menor ideia do que tem ali, o melhor que eu posso fazer é ficar apertando os botões. Eu do meu lado, né, a Alice do lado dela, o Bob do lado dele, observar os resultados e estimar
isso aqui, ó. Probabilidade do resultado A, do resultado B, dado que foi feita a medição X e medição Y. Para todo A, B, X, Y. Tá? Aqui agora, de verdade, eu posso ter cansado vocês, lamento por isso, mas essa matemática aqui não tem complicação nenhuma. Probabilidade dos diferentes resultados para os diferentes botões que eu aperto. Tá? Então, eu vou colecionar isso, e isso aqui me dá o comportamento do experimento. É a melhor descrição que eu tenho, eu não sei mais nada. Tá? Aí eu vou assumir o seguinte, a Alice está no laboratório dela, o Bob está no laboratório dele, a Alice aqui na Terra, o Bob lá na Lua. Tá bom? Então, quando ela aperta o botão dela, ela vai medir. Vamos supor que sai um laser do experimento dela para avisar o Bob de qual botão que ela apertou. Tá? Vai direto para o laboratório do Bob. Como ele está na Lua, isso vai demorar alguns, sei lá, segundos, não lembro exatamente quantos segundos-luz a Lua está na Terra, se é menos do que isso. Mas vai demorar um tempo para esse laser chegar lá. Tá? Vamos supor que o Bob está no Sol, sei lá, no Sol sei que são 8 minutos. Vai demorar um tempo para esse laser chegar lá. O que a gente está supondo aqui é que o Bob vai apertar o botão dele antes do laser chegar. Tá? Então, quando o Bob aperta o botão, ele não sabe qual botão que a Alice apertou. Tá? Isso aqui é um diagrama de espaço-tempo, mas não esquenta a cabeça com isso, não. Tá? Isso aqui quer dizer que é exatamente isso. Né? Quando o Bob aperta o botão, ele não consegue saber qual botão que a Alice apertou. Né? E mais importante do que isso, o resultado que a Alice obtém não consegue saber qual foi o botão que o Bob apertou. Tá? E essa é uma hipótese importante. Eles não têm jeito de ter comunicação entre os experimentos. Tá? Se não tem jeito de ter comunicação, a probabilidade da Alice observar qualquer resultado, a princípio depende de x e y, só que por causa disso não pode depender de y. Tá? Então, a probabilidade da Alice observar alguma coisa só depende do que ela apertou, não pode depender do que o Bob apertou. Não dá tempo da informação chegar. Tá? Mesma coisa o Bob. Isso é suficiente para dizer que o que acontece num lado é independente do que acontece do outro? Não, não é. Tá? Quando a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades individuais, a gente fala que as coisas são independentes, né? Então, sei lá, a gente vai jogar duas moedas. Se a probabilidade de cara em uma for meio e a probabilidade de cara na outra for meio, a probabilidade de cara nas duas for 1/4, é um excelente sinal de que elas são independentes, né? Que a probabilidade de uma é independente da outra. Aqui, o que a gente está falando é que, em geral, não vai ser isso, não. Tá? Em geral, vai ter correlação. A probabilidade dos dois não vai ser igual ao produto das probabilidades de cada um. Tá? Só que no mundo que a gente vive, tem duas formas da gente correlacionar coisas. Ou comunicação direta, ou alguma coisa no passado comum. Né? Tipo, hoje, nós todos entramos aqui na sala para o seminário por volta das 7 da noite. Né? Isso é uma correlação. Isso não aconteceu espontaneamente. Isso aconteceu porque, bom, vamos supor, o Thiago mandou um e-mail para todo mundo, então ele se comunicou com todo mundo e todo mundo chegou, né, sabia que tinha que vir aqui às 7 horas. Tá? Poderia não ser o Thiago, poderia ser, sei lá, alguém da secretaria que tivesse mandado um e-mail para todo mundo. É um pouco diferente essas duas situações. Tá? Se eu proíbo o Thiago, que está aqui presente, de mandar um e-mail para todo mundo, então ele não pode mandar. A comunicação entre a gente está impedida. Mas se alguém da secretaria mandou no passado, né, há 5 minutos antes, mandou um e-mail para todo mundo, então uma terceira parte correlacionou todo mundo. Tá? Nós estamos correlacionados aqui, mas não foi porque a gente se comunicou entre a gente, foi uma outra pessoa que criou essa correlação. Tá? Nesse meu experimento, eu estou proibindo as partes de se comunicarem. Então, não pode ser, né, elas não podem, uma estar se comunicando com a outra. Então, essa correlação, ela só pode estar vindo do passado comum, tá? Que eu estou chamando dessa variável lambda aqui. É o mesmo espírito do lambda que eu tinha lá atrás.
O lambda, agora, ele vai determinar o resultado do experimento da Alice e vai determinar o resultado do experimento do Bob. Tá? Só que, como eu não sei quem é o lambda, eu estou fazendo uma média sobre ele. Essa aqui é uma, né, uma hipótese matemática, mas com a base física. Tá? Se o meu P de AB dado XY pudesse ser escrito dessa forma, eu chamo ele de local. Tá? Toda correlação, toda que a gente observa, inclusive esse exemplo que eu dei, caso a gente não pudesse se comunicar, seria dessa forma aqui. E toda correlação local, ela obedece desigualdades. Né? Uma desigualdade desse tipo aqui. Se eu juntar elas, né, colocar uns coeficientes aqui, somar tudo, isso vai ser sempre menor ou igual que algum número. Tá? Essas são chamadas desigualdades de Bell. Também tem a ver com o trabalho do Bell lá atrás. A mais famosa delas é a desigualdade que leva o nome desses 4 camaradas, Clauser-Horn, Shimoni e Holt. Tá? Essa desigualdade aqui, eu tenho 4 termos, que eu estou chamando de E00, 10, 01 e 1, tá? Onde cada um desses E's aqui é a soma do P00 com o P11, e eu vou subtrair o 01 com o 0. Então, toda vez que as respostas forem iguais, eu somo, e toda vez que as respostas forem diferentes, eu subtraio. Tá? Aí eu vou juntar tudo nessa expressão, isso sempre vai ser menor ou igual a 2. Sempre. Tá? Por causa desse sinal de menos. Tá? Repara o seguinte, olha, cada um desses E's, ele pode estar entre menos 1 e 1, né? Porque esse P pode ir de 0 a 1, esse aqui também pode ir de 0 a 1, mas os dois juntos, né? Se eu somar os dois, tem que dar 1. Então, esse cara é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então, a princípio, eu poderia ter 1, 1, 1, menos 1, isso aqui poderia ser 4. Né? Só que, o que está acontecendo de verdade? Esse ele está medindo para mim a probabilidade, né, das respostas serem iguais, menos a probabilidade de elas serem diferentes, dado x e y. Né? Então, para maximizar essa expressão, eu quero que as respostas sejam iguais. Toda vez que que a Alice e o Bob medirem 0, eu quero que elas sejam iguais. Quando a Alice medir 1 e o Bob medir 0, quando a Alice medir 0 e o Bob medir 1, mas eu quero que elas sejam diferentes quando eles medirem 1. Pensa nisso por um instante. Se eu desse uma prova para vocês, sei lá, num curso que eu desse aqui, dou métodos matemáticos para vocês, e a regra da prova é a seguinte: toda vez que você receber a questão 0, você tem que colocar uma resposta igual a do seu colega, independente de qual seja, desde que ele tenha recebido a questão 0 também. Ou você tem que colocar uma resposta igual se você receber a 1 e ele a 0, você tem que colocar uma resposta igual se você receber a 0 e ele a 1, mas se você receber a questão 1 e ele receber a questão 1, vocês têm que colocar respostas diferentes. Tá? Tem um jeito fácil de resolver isso, que é perguntar para ele: e aí, cara, você recebeu aí a questão 1? Se ele te falar isso, beleza, você já sabe, você vai colocar a resposta diferente se você também tiver recebido a 1. Mas se vocês estão proibidos de se comunicar, a melhor estratégia que você pode fazer é sempre colocar a mesma resposta. E ele também. Vocês vão ganhar aqui, ganhar aqui, ganhar aqui e perder aqui. Então, vai ser 1 mais 1, mais 1, menos 1, que dá 2. Tá? Então, esse é o espírito. Tá? Você não vai conseguir, né, você vai conseguir ganhar esse jogo 3 de cada 4 vezes, 75%. Pode pensar em qualquer estratégia aí que não passe de 75%, se vocês não puderem se comunicar. Tá? Essa é a brincadeira. É o que está por trás dessas equações aqui. Agora, vamos supor o seguinte: dentro da minha caixinha eu tenho um sistema quântico. Tá? Agora eu sei que é um sistema quântico. Então, ele está no estado emaranhado. Eu sei quais são as medições da Alice, eu sei quais são as medições do Bohr. Então, vou usar aquela regrinha lá atrás agora para um sistema composto, sem entrar em muitos detalhes, para calcular as probabilidades. A probabilidade agora é quântica. Né? Lembra aquela equação que eu falei lá atrás? Olha, essa equação é importante, que liga a teoria com o experimento. Tá? Então, isso aqui é o que eu observo no experimento, aqui está a minha teoria.
que o Bell provou para a gente? O Bell provou que existem estados e medições tal que aquele I é 2 raiz de 2. Tá? 2 raiz, né, raiz de 2 é 1,4, 2 raiz de 2 é 2,8. O que essa desigualdade está falando é que isso aqui tem que ser menor do que 2. E o que eu estou falando é que existem sistemas quânticos que eu chego em 2 raiz de 2, que é maior do que 2. Tá? Qual que é a conclusão disso? Se eu te der essa prova estranha, e você tiver um sistema quântico com emaranhamento com seu camarada, vocês não precisam se comunicar. Vocês podem usar esse sistema, fazer medições que vocês vão ganhar mais vezes. Vocês vão ganhar 85% das vezes. Tá? Não tem jeito de ganhar todas também, mesmo com sistemas quânticos. Isso daqui, esses números, essas probabilidades, isso eu observo. É tudo operacional. É tudo coisa que eu meço no laboratório. Eu não preciso assumir mais nada. A única coisa que eu assumi aqui é que os laboratórios são separados. Mais nada. Nada. Zero. Não assumi mais nada. Isso é muito forte. Isso é muito importante. Se eu meço essas coisas, jogo nessa desigualdade e passa de 2, eu tenho certeza que eu tenho um sistema quântico sem precisar fazer teoria nenhuma. Eu quero enfatizar isso. Tá? É realmente muito forte. Lá no começo, a primeira pergunta que eu fiz é o que é um sistema quântico? E eu falei, ele precisa obedecer a teoria. Mentira. Tá? Aqui agora eu estou provando o resultado, tá? Bem balançando as mãos mesmo, mas que diz para a gente o seguinte, se eu medir e passar de 2 aqui, é quântico. Eu não preciso nem saber o que tem ali dentro. Nem ideia. Tá? É realmente muito forte isso aqui. Muito forte mesmo. E para chegar nessa cota de 2, o que a gente assumiu é o seguinte, implicitamente. Cada sistema ele tem propriedades bem definidas o tempo todo. Então, quando você mede, você está revelando aquela propriedade. Tá? Então, e não dá tempo de um sistema ficar sabendo da propriedade do outro. Quando a gente viola essa desigualdade, a gente tem que abrir mão de uma das duas coisas. Ou o nosso sistema é intrinsecamente aleatório, tá? E realmente existe aleatoriedade na natureza. Antes de medir, aquela propriedade não estava lá. Ou, se isso existe, tem ação à distância. Tem coisas que se propagam mais rápido que a velocidade da luz e estão influenciando no sistema. Um dos dois você tem que abrir mão. Tá? E olha que abrir mão de qualquer um deles é muito difícil. Tá? Então, é aqui que é o ápice. Né? Eu falei tudo até agora para chegar nesse ponto. E eu estou até um pouco empolgado, porque isso realmente me empolga. Isso, de fato, é o que me motiva e é aqui que eu acho bonito a pesquisa, o tipo de pesquisa que eu faço. Tá? Eu consigo falar coisas, né, chegar em conclusões sobre a natureza mesmo, no sentido amplo, conclusões fortes e sem fazer muitas hipóteses. Né? As hipóteses são bem pequenas, são bem poucas. Né? E como que isso aqui ajuda em criptografia, por exemplo? O trabalho do Arthur Eckert. Ele mostra o seguinte, se você violar essa desigualdade, você não tem jeito de você ter tido, né, do seu sistema ter propriedades bem definidas antes de você medir, acreditando que não existe influência superluminal. Né? Então, se alguém interceptar seu sistema quântico antes de você medir, não vai aprender nada. A propriedade não estava lá. Né? Então, isso protege a sua criptografia. Estou falando assim, de forma bem, né, bem vaga, mas dá para provar isso. E isso é legal também, você prova com teorema, é rigoroso, não é... Você não precisa argumentar para isso, você prova. Tá? Então, finalmente, é isso que eu faço. Tá? Eu estudo esse tipo de coisa, emaranhamento é necessário, tá? Você não consegue fazer isso sem emaranhamento, então você realmente precisa de coisas quânticas fortes, e dá para usar isso para coisas legais, inclusive criptografia. Então é isso, eu trabalho com não localidade e agora espero você saiba um pouquinho mais de teoria quântica, de emaranhamento, de não localidade
E, bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Acho que não. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, a gente pode abrir para perguntas, faltam uns 10 minutinhos para as 9, mas acho que dá tempo de a gente fazer pelo menos uma das perguntas. Se vocês não tiverem, eu tenho, tá? Mas eu gostaria que vocês perguntassem. Talvez eu vou perguntar com duas mais simples, né? Você falou, quando a gente estava falando lá dos espaços, né, que você estava exemplificando, né, com uma superfície plana, você pode, né, com duas coordenadas, x e y, você define um ponto na superfície, então você determina, né, quais são os estados nesse estado bidimensional, e aí você comentou que no caso dos bits quânticos, os qubits, você precisa de dois desses, né, esse espaço D igual a 2 para poder ser interessante. Mas por que o espaço de Hilbert com D igual a 1 na sua visão não é interessante? Só existe Por que uma linha não é interessante? Pois é, não é uma linha, né? Se você define que ele é normalizado, é um ponto só, né? Mas ele tem mais ou menos um, né? Ele pode estar... ainda você pode dizer se ele... Não porque fase global não importa. Entendi. Então, ele só tem um estado. É verdade. Fase global não vai importar. Eu não falei isso aqui porque, bom, né, eu já falei muita coisa, mas em outras palavras, esse sinal de menos não faz diferença nenhuma. Ele não é detectável. Então, o mais ou menos um é o mesmo estado. É o mesmo estado, é verdade. Aqui, o Rodrigo Sal. Você quer abrir o microfone, Rodrigo? Então eu posso ler para você aqui. Você já comparou com a teoria quântica. Como os charlatões dizem que usar física quântica para a cura da doença, por exemplo, né, se você já escutou, né? Isso acho que é um problema sério, né? Que a gente tem. Isso é um problema sério que a gente ainda não sabe muito bem como lidar, cara. Se a gente vai e tenta debater, ou se não, se deixa a coisa tentar, sei lá, tentar sumir sozinho, assim, é muito complicado mesmo, assim, o debate não é óbvio que é a melhor saída, não, assim, muitas vezes, quando alguém sério vai debater com essa galera, ele só tem a perder, assim, ele não vai conseguir convencer praticamente ninguém que acredita, e pode ainda ser vítima de difamação, então é muito complicado, tá, mas, bom, não sei o que falar, assim, para mim, eu imagino que para vocês é muito óbvio que física quântica é física, antes de tudo, tá? Tem muita matemática, tem muito rigor, tem experimentação, não é, sabe, vale tudo, não é, ninguém entende física quântica, então eu vou usar do jeito que eu quiser para interpretar o que eu quiser, para falar de mente emaranhada, para falar... Não é isso, cara, não é isso. Emaranhamento, como eu falei, a gente mede no laboratório, tá? É física. Física a gente mede. Eu sou um físico teórico, mas que acredita que né, você precisa medir coisas também, né? Física é observável. A gente teve aqui o Leandro Tesler veio falar sobre divulgação científica e ele tem uma opinião forte também sobre isso, né? Que alguns temas não devem ser debatidos, né? Porque quando você vai para o debate significa que o outro lado pode ter a chance de estar correto, né? Então, mas eu acho que no caso específico de quântica, eu acho que falta desinformação, tem um pouco mais de desinformação do que do resto, né? Quando você vai debater, né, o exemplo que ele deu, e eu concordo com ele, debater se a Terra é plana, bom, isso não tem que debater, certo? Acho que é. Agora, como a teoria quântica, a quântica em si, né, esse nome, ele foi usado muitas vezes para outras coisas, eu acho que
você tem que acabar não debatendo, mas pelo menos divulgando. Né? Sim, eu concordo. O Rodrigo perguntou qual o nome do físico que veio para a USP com a carta do Einstein. É o Bohm. David Bohm. David Bohm. Vocês sabem que o Brasil teve muitos figurões por um bom tempo, né, por aqui. Caminhando, ficando um tempo, né? Mesmo o Feynman veio para cá, ficou um tempo aqui. Sim. O Einstein veio visitar, porque a gente tinha, né? A gente sempre teve pessoas muito proeminentes, né? O Marcelo Dami, né? Na época, né? O César Latz, o próprio o José Sequeira Leite, né? Então tinha o pessoal, Sérgio Porto, né? Sérgio Porto, tem um pessoal de muito peso que veio para o Brasil, e ficou aqui um tempo, né? Então acho que o pessoal tinha um baita respeito, acho que então, por isso que ele veio para cá, né? Sem dúvida. Mais alguém? Mais alguma pergunta, não? Bom, não precisa disso, não. Eu posso fazer mais uma? Claro. A última, vai. Vamos lá, eu vou botar pimenta na história. Você falou duas coisas, né? Você falou que todo sistema que é explicado pela teoria quântica é um sistema quântico. Então, um transistor é um sistema quântico? O que é um transistor? Um transistor. Acho que sim. E ele pode carregar informação quântica? Aí acho que não. Não sei. Eu estou chutando. Na verdade, bom, nunca. Estou falando aqui que é um sistema quântico porque, bom, é um semicondutor e já está tem que ser explicado, né? Nanômetro, exato. Assim, né? A menos que eu esteja muito enganado, você me corrige, por favor. Física de semicondutores é quântica. Né? Completamente quântica. Não tem ali um transistor, ou sei lá, um diodo, qualquer coisa assim. Você não consegue explicar sem estrutura de bandas e coisas assim. Né? Então é quântico, não tem jeito. Agora, a informação que esse sistema quântico carrega é clássica. Você está usando ali o sistema quântico, manipulando ele e tal, para ele armazenar e processar a informação clássica. Ligado e desligado. Acho que é mais em direção ao que o Sinésio perguntou, né, sobre a parte termodinâmica, né, que acho que você respondeu depois, né. Acho que talvez é essa um pouco a mistificação que acaba ficando, né. No dia a dia nós usamos sistemas que são quânticos e são explicados pela física quântica. A pergunta é se a informação que eles carregam é quântica, né, e aí tem a ver com o que você estava falando sobre eles serem suscetíveis ao ruído externo, né, você não tem um sistema que a informação quântica perdura por um tempo muito grande, né? Pois não. E são duas coisas também, né? Informação importante para a gente em computação quântica é informação controlável. Né? Por mais que o sistema esteja num estado, sei lá, emaranhado ali, um sistema de muitos corpos, quase certamente vai estar mesmo no estado fundamental, você não consegue extrair aquele emaranhamento ali. Você não consegue ler, você não consegue medir, nada disso. Então, aí não adianta. Emaranhamento controlável é muito mais difícil de manter. Aí são as sutilezas, manter frio, manter isolado. Né? Não é só emaranhamento, é coerência em geral. Né? O emaranhamento é uma manifestação mais forte de coerência, mas você, mais do que ninguém, sabe que coerência, mesmo sem emaranhamento, já é dificílimo de manter. Né? Acho que o Sinésio até completou aqui. Sim, é por isso que eu perguntei, né? Exatamente por conta disso. Acho que meio que vai na linha do comentário que a gente fez, né? Só para acho que talvez delimitar, né? Acho que você falou muito bem. Acho que só completar, digamos assim, né? Que os semicondutores, eles são explicados pela física quântica. A gente entende sistemas de energia, bandas, etc., transição intrabanda, interbanda. Só que eles processam informação clássica. Acho que essa que é a beleza do seu trabalho, né? Você olhar para a informação quântica, né? Então, para tentar entender, acho que essa parte da desigualdade de Bell, ela é muito interessante, né? Essa parte final aí, acho que foi bem colocado, né?
o número Holy Grail, né? Que você passar dos 2, ser maior do que 2, te conta que você tem como manipular o sistema. Acho que essa que é a parte interessante. E ali não resta dúvida. Assim, eu sou suspeito para falar, mas com certa autoridade também, não vou fugir disso, não. É o jeito mais forte de você mostrar que você tem um sistema quântico, ponto. Porque você fez poucas hipóteses, né? Quanto mais hipóteses você fizer, menos forte é a sua conclusão. Exato. Então, por exemplo, quando você fala assim, o momento, a posição e momento na teoria quântica são operadores. Então, beleza, cara. Então, aí você já está começando de outra história. E não vai dar igual mesmo. Você já está começando... Já tem mais informação, né, sobre o sistema. Acho que você já está começando com outra hipótese. Aqui não tem hipótese praticamente nenhuma. É tudo observável mesmo. Assim. Sobre a teoria não tem hipótese. Ok. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Bom, Rafael, então pergunto uma... Só antes que você conclua, se caso vocês tenham alguma pergunta depois, fiquem à vontade para me mandar um e-mail, para eventual pós-pandemia bater na minha sala lá no DFMC, procurar o nosso grupo. Perdão, não falei aqui, mas deixa eu só fazer uma propaganda rápida. Eu sou líder de um grupo de pesquisa aqui, junto com o professor Marcelo Terra Cunha, lá do IMEC. A gente pesquisa fundamentos da teoria quântica. O grupo chama Grupo de Fundamentos Matemáticos da Teoria Quântica, que em inglês é o Mathematical Foundations of Quantum Theory. Então, tem site, tem Twitter, depois vocês podem procurar lá, que vocês vão encontrar informações legais. E um último disclaimer aqui, antes que você termine, desculpa, Thiago, agora eu que estou... Né? Existe uma iniciativa muito legal do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica, que é um instituto virtual que agrega os pesquisadores em informação quântica aqui no Brasil, que é o Bate-Papo Quântico, tá? Procurem por isso lá no YouTube, Bate-Papo Quântico. De 2 em 2 semanas, o Marcelo, né, que eu acabei de citar, professor do IMEC, um dos grandes nomes da informação quântica aqui no Brasil, ele recebe alguns convidados para conversar sobre física quântica. O próximo vai ser na próxima quarta-feira, sem ser depois da manhã, na outra, né, no dia, não sei que dia, 9, no dia 9 de junho, e vai ser exatamente sobre o que a gente estava comentando mais cedo aqui, sobre misticismo quântico e tal. Então, pode ser interessante. Meu e-mail é cabelo@if.unicamp.br. Aqui. Aí, ó, o Thiago... o Thiago mandou o link aqui do Bate-Papo Quântico, meio quebrado. Mas, eu coloco depois lá no site nosso. Pois é muito interessante. Correto. Vale muito a pena. Okay. Muito obrigado, então, pessoal. Valeu. Obrigado, Rafael. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.